Aprovada a lista de processos de prestações de contas selecionadas para instrução e julgamento. É importante destacar que 90% dos processos são selecionados considerando o risco e o restante é escolhido por sorteio. Boas práticas do TCE Ceará são destacadas em Congresso Nacional de Administração. Na entrevista da semana, a gente fala sobre comunicação pública. TCE Educ 2023 capacita cerca de 4.500 participantes em 10 etapas do programa. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! O Pleno do TCE Ceará aprovou a lista de processos de prestações de contas de gestão, exercício 2022, selecionados para instrução e julgamento. São mais de 1.200 unidades orçamentárias, que equivalem a 90% do orçamento total fiscalizado. Uma das atividades mais relevantes do Tribunal de Contas é julgar os processos de prestações de contas de gestão, que são enviados anualmente por órgãos e entidades públicas estaduais e municipais. Nos últimos anos, o TCE Ceará tem realizado esforços para otimizar as ações de instrução e julgamento através da seletividade de processos. Espera-se, então, com essa medida, que a gente consiga abranger cerca de 90% do orçamento de estado e municípios do Ceará, contudo, concentrando esforços em cerca de 30% dos processos que são entregues, o que nos daria a nossa equipe fôlego para aprofundar questões que são relevantes à população, tais como educação e saúde, haja vista que estaremos agora nos concentrando naquilo que pode dar um maior retorno à sociedade. Todo ano, a Secretaria de Controle Externo apresenta uma matriz de risco com a seleção das unidades orçamentárias que devem ter suas prestações de contas analisadas e julgadas. Essa matriz de risco leva em consideração uma série de aspectos, como o total de recursos aplicados ou a área de atuação, como educação, saúde ou previdência. O desafio é estabelecer uma escolha vantajosa de processos, selecionar uma parte de unidades, mantendo uma relevante materialidade. Antes de ser confeccionada essa matriz de risco, a SESEX faz todo um levantamento em cima dos dados que a gente recebe através do SIM. Levanta todas as unidades daquele exercício que fazem parte da estrutura administrativa dos municípios. Tanto as unidades como o seu orçamento que foi executado naquele exercício. E aí, ao começo de um exercício, a gente avalia o que aconteceu no exercício anterior, que é aquele exercício que vai ser prestado contas no exercício que está sendo avaliado. Em junho deste ano, durante sessão do Pleno do TCE, a matriz de risco com a seleção de processos de contas de 2022 foi aprovada pelos conselheiros. A lista final dos processos foi apresentada no final de agosto. É importante destacar que 90% dos processos são selecionados considerando o risco e o restante é escolhido por sorteio. O intuito é que, ao menos, uma unidade de cada município cearense faça parte do total de processos instruídos e julgados. Para as prestações de contas de 2022, foram selecionadas mais de 1.200 unidades orçamentárias municipais e estaduais, equivalentes a 34% do total, dentre secretarias e entidades, e a 90% dos orçamentos dos governos. Com relação aos municípios, foram selecionadas 1.039, com exceção de Fortaleza, já que todas as unidades orçamentárias desse município são analisadas e julgadas. O intuito de todo esse trabalho é promover a eficiência e a duração razoável dos processos, princípios previstos nas normas do país, como a Constituição Federal. Nossa meta é o que é atingir o que a nossa lei orgânica já propõe, que é um julgamento até o final do exercício seguinte à sua apresentação. As boas práticas do TCE Ceará foram destaque no 12º Congresso CONSAD, realizado em Brasília. As iniciativas são voltadas à comunicação institucional e às escolas de governo. O programa Controle em Ação do TCE Ceará recebeu menção honrosa no 12º Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, o CONSAD, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de agosto em Brasília.
O trabalho foi realizado pelas servidoras da Assessoria de Qualidade e Inovação do Tribunal, Derlange Maia e Valéria Diniz. Primeiro foi o reconhecimento, desse trabalho de inovação que a gente vem desenvolvendo na Assessoria de Qualidade e Inovação da SESEX do TCE e também pelo fato de nós termos representado o TCE no cenário nacional, num congresso de gestão pública muito importante e principalmente trazendo esse estudo de caso que mostra um pouco da efetividade das ações de controle externo do nosso tribunal numa comunicação mais simples e mais acessível para com a sociedade, fomentando até mesmo o controle social. Com o tema Controle em Ação, inovando a forma de comunicar os resultados do TCE Ceará à sociedade, o trabalho abordou a aplicabilidade da linguagem simples e do direito visual como ferramentas para instrumentalizar formas inovadoras de comunicação entre a corte cearense e a sociedade. A iniciativa visa facilitar a leitura e compreensão de documentos técnicos. O projeto Controle em Ação, ele visa principalmente comunicar. Ele é dividido na parte interna, comunicação interna dos nossos trabalhos, mas esse projeto especificamente, no caso da apresentação do artigo, foi um trabalho do controle em ação voltado para a comunicação com a sociedade. Então, nosso objetivo é comunicar o trabalho da fiscalização, todos os nossos trabalhos, de forma simples, de forma visual, para que toda a sociedade consiga compreender e entender não só a parte do trabalho da fiscalização em si, dos números, do que foi identificado, dos resultados que o tribunal apurou, mas também compreender seus direitos. Durante o congresso, também foi apresentado o trabalho sobre a disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas. O tema foi ministrado pelo gerente de Planejamento e Execução de Soluções de Aprendizagem do Instituto Plácido Castelo, Pedro Henrique Camelo. A produção foi realizada em parceria com a Coordenadora de Educação Continuada, Extensão e Pós-Graduação da Escola de Contas, Heloísa Vidal, e a Secretária de Educação do Estado do Ceará, Eliana Estrela. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre habilidades na área de comunicação. O nosso entrevistado é o jornalista e palestrante Guilherme Miziara.